Então, boa noite, pessoal. O meu nome agora, é Karine Thier, certo? Eu sou biotecnologista, formada pela UFC, E também sou mestre e doutora em bioquímica diretamente também pela UFC. Estou agora professora aqui da Universidade Regional do Cariri, do nosso campus de Missão Velha, e vou dar essa disciplina de bioquímica metabólica para vocês. É uma disciplina complexa, Mas se vocês se dedicarem e estudarem mesmo, creio que essa seja a disciplina mais complicada de vocês nesse semestre, dá tudo certo. Eu vou tentar ajudar, contribuir com vocês da melhor forma que eu puder. Então vamos lá. Então, o metabolismo, ele é uma atividade celular altamente coordenada. Deixa eu ver se eu consigo mexer isso aqui. Ah, que ótimo. Deu certo. Eu acho que vai dar certo. Então, o metabolismo, ele é uma atividade celular altamente coordenada, em que muitos sistemas multienzimáticos cooperam para obter energia química de nutrientes ou da luz solar, o processo fotossintético, e converter as moléculas obtidas em produtos próprios, realizando a síntese e a degradação de moléculas. Ou seja, tanto a síntese de macromoléculas, como também a degradação dessas macromoléculas. Esse processo cíclico, de degradação e formação de matéria é que vai gerar aí o fluxo de energia. Então, o processo de síntese de energia está acoplado à degradação da matéria, da mesma forma que o processo de absorção de energia está acoplado ao processo de anabolismo, de formação dessas macromoléculas. Então, independente disso, em todas as transformações de energia, seja ela transformando a energia numa forma livre, para que possa ser utilizada por outro processo metabólico, ou seja, utilizando essa energia, absorvendo-a para que seja sintetizada uma molécula rica em energia, independente dessas transformações de energia, nos processos metabólicos existe no total, por fim, uma perda de energia útil, que é a energia livre, e um aumento de energia não utilizável, que é o calor e a entropia. Então, nós temos aquela energia útil que é utilizada nesses processos de transformação de energia e temos a energia que é derivada desse processo cíclico, dessa troca de matéria, do processo de degradação e de produção, de síntese. E esse processo cíclico, ele também vai ter a formação de energia não utilizável, que é aquilo que a gente perde na forma de calor e também na forma de entropia, que é a desordem do ambiente. Então, no metabolismo, essa perda, ela vai ser gerada pela interconversão constante do catabolismo, que é o catabolismo. Vai ser a degradação de macromoléculas em moléculas mais simples, liberando energia, e do anabolismo, que é o anabolismo. Vai ser a síntese de macromoléculas a partir de moléculas simples com absorção de energia. Assim, as células dos organismos vivos têm a capacidade fundamental de controlar a energia e direcioná-la para a realização de trabalho biológico, necessário para que ela permaneça viva, cresça e se reproduza. Então, todos os processos metabólicos necessários à sobrevivência de uma célula, e aí quando a gente expande para o organismo multicelular, para a sobrevivência do organismo como um todo, do seu tecido, do seu órgão, do seu sistema, vai depender dessa energia que seja capaz de realizar esse trabalho biológico. E aí esse processo de manutenção da homeostase, manutenção da sobrevida das células e suas organizações mais complexas,
está envolvido aí no processo metabólico que envolve tanto o metabolismo como o catabolismo. Então, tanto o catabolismo, quanto o anabolismo. O catabolismo ele vai consistir no quê? Na quebra, certo? De cata você já associa com quebra. Então ele vai pegar moléculas complexas e vai degradá-las em moléculas mais simples, certo? Nesse processo de degradação de uma molécula super complexa em moléculas mais simples, a gente vai ter aí a produção de energia, que é o que está representado aqui na nossa figura, pela liberação do ATP, né? Então ele produz moléculas mais simples, gerando o ATP, que é a base, a fonte energética do nosso organismo nos processos metabólicos. Enquanto anabolismo, né? Anabolismo associa em a síntese, já vai pegar essas moléculas mais simples e vai sintetizar moléculas mais complexas. Como ele vai realizar esse processo? Justamente utilizando a energia que foi gerada no catabolismo para conseguir sintetizar essas moléculas mais complexas. Por quê? Porque as moléculas mais complexas, elas armazenam essa energia, elas são ricas em potencial energético. Então, quando eu pego essas moléculas aqui simples, pequenas, e consigo condensar formando uma macromolécula, como uma proteína, um lipídio, um carboidrato, eu vou ter aí a formação de uma macromolécula com elevado potencial energético. Por quê? Para que ocorresse essa formação dessa macromolécula, eu tive que absorver a energia que estava contida nessa molécula de ATP. E esses processos aqui metabólicos, né, seja o catabolismo, seja o anabolismo, eles respondem às leis da física e da química, como a gente vai ver. Então, a gente já entra aqui na nossa aula de bioenergética com essa introdução do que é o metabolismo, o catabolismo, né, da quebra, o anabolismo da síntese. Então, a bioenergética vai ser o estudo quantitativo dessas transduções energéticas que ocorrem em células vivas e da natureza e da função dos processos químicos envolvidos nessas transduções. Então, as transformações biológicas de energia obedecem às leis da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica, o que é que ela diz? É o princípio da conservação de energia, né? Então, para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A energia, ela pode mudar de forma, pode ser transportada de uma região para outra, mas ela não pode ser criada ou destruída. E aí é o que a gente consegue visualizar nessa imagem. A gente vê a chita se alimentando aí para o quê? Se é um animal heterotrófico, ele precisa obter a sua fonte de energia. Então, ela se alimenta do veado para que ela obtenha essas moléculas complexas que serão degradadas no seu processo digestivo, dando origem a moléculas mais simples. E o que foi que a gente viu na imagem anterior? Se é o catabolismo, se ele está degradando moléculas em moléculas mais simples, ele está gerando energia, né? E ela vai pegar essa energia que ela obteve da alimentação dela e vai converter aí, né, na contração muscular para que ela possa se movimentar e ir em busca de novos hábitats ou de novos alimentos. Mas a gente também consegue visualizar nessa imagem a energia que estava contida, né, nos compostos presentes na carne do veado foi transformada em ATP pelo processo digestivo da chita, mas também foi transformada aí, ó, em calor, né? Então, foi transformado no trabalho de movimentar, foi transformado em ATP, obviamente. Esse ATP foi utilizado na contração muscular e essa chita pôde se movimentar.
E nós também temos aquela energia que não vai desempenhar o trabalho, que está sendo liberada aí na forma de calor, que é o que a gente vê nessas setinhas. Então, a gente consegue visualizar a conversão dessa energia, ali a energia contida nas macromoléculas, saiu da energia contida em compostos químicos para um trabalho, né? Uma energia que desempenhou um trabalho mecânico, de locomoção, de movimentação, a liberação de calor. Então, a energia ela não foi criada, ela não foi destruída, ela mudou a sua forma. É isso que diz a primeira lei da termodinâmica, a qual essas transduções energéticas elas se incluem. E a segunda lei, o que é que ela diz? A segunda lei da termodinâmica diz que o universo sempre tende para o aumento da desordem. Em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta. Então, os organismos vivos, como a gente sabe, eles são constituídos por moléculas com um grau de organização muito maior do que o do ambiente em que vivem. E mantém essa organização, o que pode dar indícios de que eles violam a segunda lei da termodinâmica. No entanto, eles operam em concordância com ela, pois atuam em um sistema aberto. Então, quando a gente olha novamente para essa imagem, a gente vê que as moléculas que foram absorvidas no processo digestivo por essa chita, além de liberar a energia na forma de movimento, e aí ele vai alterar o ambiente no qual ele está se locomovendo, a liberação do calor no ambiente também vai agitar as moléculas, né? Deixar essas moléculas mais agitadas. Ele está realizando o processo de respiração, liberando o CO2 no ambiente. Então, em relação dentro do sistema universal, esse universo ele aumentou a sua entropia. Ele está liberando mais moléculas no ambiente, ele está liberando calor e ele também está se movimentando. Então, em termos do universo, o organismo ele tem sim acordo com a segunda lei da termodinâmica. Porque quando a gente vai relacionar ele com o universo como um todo, onde ele está inserido, a gente vê que a desordem ela sempre tende a aumentar. Por mais que as nossas células, tecidos sejam sistemas altamente organizados. Mas no final das contas, como nós atuamos como sistema aberto, esse sistema aberto sempre vai tender a aumentar a entropia do ambiente. Então, dessa forma, os sistemas biológicos jamais atingem o equilíbrio com o seu meio e mantêm uma interação constante entre o sistema e o meio, o que explica como os organismos podem se auto-organizar enquanto operam de acordo com a segunda lei. Então, eles estão ali causando desordem no ambiente, mas eles conseguem manter a homeostase, a estruturação do seu organismo, né? Operando de acordo com a segunda lei, mas mantendo a organização celular, tecidual e sistemática. Mais especificamente, embora o aumento da entropia não ocorra diretamente no sistema reagente da célula, a entropia do universo aumenta durante todos os processos físicos e químicos realizados nas células, pois estas devolvem a energia absorvida para a organização interna, devolvendo a energia na forma de calor e entropia. Então, se eu devolvo mais moléculas de CO2, se a gente se referir ao nosso exemplo... Não, faz isso não. Droga. Muito pesado o celular. Continua gravando. Oh, meu Deus. Não acredito. Deixa eu ver aqui se dá certo. Vou tentar sim. Então, vamos lá. Voltando, né? Aqui passou, mas eu ainda tô aqui. Então, por mais que ele mantenha a homeostase, a organização dentro dessa célula, no meio ambiente, nesses processos de transdução energética, ele vai liberar moléculas no ambiente, mais átomos no ambiente, que vai aumentar a desordem, ele vai liberar calor, que aumenta a desordem, porque ele agita as moléculas, agita os átomos, então tudo isso aumenta a entropia do universo,
E como sistema aberto, isso se relaciona aí com o enquadramento na segunda lei da termodinâmica. Então, nós temos 3 parâmetros termodinâmicos que vão definir as trocas de energia que ocorrem nas reações químicas. Então, nós temos aí a energia livre de Gibbs, que é dada por G, que ela vai expressar a quantidade de energia que vai ser capaz de realizar trabalho. Quando a gente perde energia, o ΔG é negativo e a reação é exergônica. Perde energia no sentido de liberar energia. Quando a gente ganha energia, o ΔG é positivo e a reação é endergônica. Ganha energia no sentido de absorver energia. Então, quando nós relacionamos ao que a gente viu lá no início, se quando eu perco energia, significa que eu libero energia, quando é que eu tenho a liberação de energia? Pelo que eu vi lá na introdução, é no catabolismo, né? No catabolismo eu degrado uma molécula mais complexa em moléculas mais simples e esse processo de degradação, ele vai me liberar o quê? Energia na forma de ATP. Enquanto o anabolismo é a síntese de moléculas mais complexas, ricas em potencial energético. Se elas são ricas em potencial energético, significa que nesse processo de síntese, elas estão ganhando, absorvendo energia, certo? Ou esse ΔG ele vai ser positivo, maior do que zero. Já a entalpia, que é outro parâmetro termodinâmico que é dado por H, vai ser o conteúdo de calor do sistema, refletindo o número e o tipo de ligações químicas existentes nos reagentes e nos produtos. Quando libera calor, o ΔH é negativo e quando absorve calor, o ΔH é positivo. Quando a gente tem a liberação de calor, a gente diz que a reação é exotérmica, porque liberou aí energia na forma de calor, aumentou aí a temperatura do meio. Quando a gente tem a absorção de energia, né, de calor, quando a gente tem essa absorção de calor, esse ΔH vai ser positivo e essa reação vai ser endotérmica. Então, a reação vai absorver o calor, certo? Não vai liberar. E o último parâmetro é a entropia, que a gente já vem mencionando desde o início da aula, que nada mais é do que a expressão quantitativa da aleatoriedade ou desordem de um sistema. Então, a reação que gera produtos mais simples e desordenados aumenta a entropia, né? Enquanto a reação, como a reação anabólica, que vai sintetizar uma macromolécula maior e mais organizada, ele diminui a entropia. Quando a gente degrada, no caso do catabolismo, liberando várias moléculas simples separadas, a gente está aumentando a desordem, está aumentando a entropia. Então, dessa forma, esse ΔG, essa energia livre de Gibbs, que é aquela capaz de realizar trabalho, ele vai ser igual à variação de calor, né, a variação de entalpia do ambiente, da reação, menos a temperatura em Kelvin, vezes a variação de entropia, ou seja, a variação da desordem no meio. E aqui, analisando a equação, a gente consegue identificar algumas proporções, né? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, quando nós temos que a entalpia do sistema diminui, nós vamos ter que a quantidade de energia disponível para realizar o trabalho, ela também diminui. Já quando a gente tem que a entalpia, né, a quantidade de calor no sistema aumenta, a quantidade de energia disponível para realizar o trabalho também aumenta. Isso por quê? Porque a gente olha aqui a fórmula, ó, e entalpia e energia livre para realizar trabalho, que é a energia livre de Gibbs, são diretamente proporcionais. A gente já observa o inverso quando analisa a entropia e a temperatura.
Se a entropia e a temperatura aumentarem independentemente ou conjuntamente, essa energia disponível para realizar o trabalho, ela vai diminuir, porque são grandezas inversamente proporcionais. Da mesma forma que se entropia e temperatura diminuírem, a energia livre de Gibbs, ela vai aumentar, porque são grandezas inversamente proporcionais. E a gente tem aqui, além da grandeza inversamente proporcional, um sinalzinho negativo, que também vai contribuir nesse cálculo. Então, a gente tem algumas observações que estão aí nesse quadrinho. Se o ΔG, né, que é a quantidade de energia livre para realizar trabalho. Professora, que trabalho é esse? A gente não viu lá que a chita, ela se alimentou e ela converteu a energia do alimento em trabalho mecânico de locomoção, trabalho osmótico para regulação, osmorregulação das suas células, né? Atuando ali nas bombas de sódio e potássio a nível celular. Então, tem diversos trabalhos biológicos realizados dentro de cada organismo e cada tipo de trabalho, de reação química que a gente desempenha no nosso organismo, em qualquer organismo, ele precisa de energia livre, certo? Então, se essa energia livre para desempenhar esses trabalhos que mantém a sobrevida das células, ela for maior do que zero, ou seja, tiver um valor positivo, essa reação é chamada de endergônica, ou seja, absorve energia para ocorrer. Para gerar os seus produtos, ela tem que absorver energia, ou seja, ela não vai ser espontânea, certo? Já se esse ΔG for menor do que zero, ou seja, ele tiver um valor negativo, a reação é exergônica, liberando energia para ocorrer. Então, quando ela ocorre, então para gerar os seus produtos, ela vai liberar energia, ou seja, é uma reação espontânea. E aqui eu quero fazer um link com vocês lá para o começo, para a conceituação do metabolismo que a gente viu. Nós não temos aí catabolismo. O que é o catabolismo? É a quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples, liberando energia. E o que é o anabolismo? É a síntese, a formação de moléculas mais complexas através da absorção de energia, porque essas moléculas mais complexas, elas têm um elevado potencial energético. E esse elevado potencial energético, eles têm que provir de algum lugar. De onde é que vem esse potencial energético? Da energia que essas macromoléculas absorvem na sua síntese. Ok, então o catabolismo degradou as moléculas, liberando energia. Onde é que a gente enquadra o catabolismo? Nesses conceitos que nós vimos nesse quadro. Então, provavelmente, uma reação catabólica, ela vai ter um ΔG menor do que zero, né? Por quê? Porque quando o ΔG ele é menor do que zero, significa que essa reação é exergônica e ela vai liberar energia para acontecer, libera energia para realizar trabalho. É o que o catabolismo faz. E o anabolismo, que sintetiza macromoléculas com elevado potencial energético, já se enquadra aí no ΔG maior do que zero, não é isso? Porque esse ΔG maior do que zero, para que se sintetize essas macromoléculas, ela precisa absorver energia, certo? Então, a gente consegue visualizar isso mais facilmente observando dois processos opostos. Como o processo de fotossíntese, que é um processo de anabolismo, né? Ele vai sintetizar uma molécula complexa a partir de moléculas mais simples. E depois a gente vai ver a respiração celular, que é um processo de catabolismo, em que se pega uma molécula mais complexa e converte ela em moléculas mais simples, liberando energia.
tá? Então vamos começar com a fotossíntese. Então a reação da fotossíntese é o quê? Ele vai pegar 6 moléculas de gás carbônico e unir a 6 moléculas de água, dando origem a uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio, através de quê? Como é que ele consegue sintetizar essa macromolécula essa molécula mais complexa, que é a glicose, a partir desses produtos, desses reagentes mais simples, através da absorção da luz solar. Então, quando o pigmento fotossintético absorve a luz solar, ele capta essa energia solar e consegue convertê-la em energia que será absorvida nessa molécula de glicose. Então, a gente tem aí um exemplo clássico de anabolismo, que é o processo fotossintético. Pegar moléculas mais simples e convertê-las em moléculas mais complexas. Como é que a gente visualiza isso relacionando com a fórmula que a gente acabou de ver? Que fórmula? ΔG igual variação de calor menos a temperatura vezes a entropia. Então, esse ΔG, só retornando aqui para que vocês visualizem, né? Se é uma reação de anabolismo, de síntese de uma macromolécula rica em energia, eu espero que o ΔG ele seja maior do que zero, né? Porque eu vou absorver energia. Então, vamos lá. Para esse ΔG ser maior do que zero, o ideal é o quê? Pelo que a gente viu lá naqueles outros, aqui nesse slide. A entropia, ela tem que diminuir, não é isso? E a entalpia tem que aumentar, para que essa reação dê um ΔG maior do que zero ou um ΔG maior. Então, a gente tem aqui que 12 moléculas de gás carbônico e água, somando as moléculas de gás carbônico e água, dão origem aí a 7 moléculas, né? Uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio. Então, a gente tem uma redução da quantidade de moléculas. Se a gente tem uma redução da quantidade de moléculas, a gente tem uma redução da entropia, a gente tem uma redução da desordem. Se a desordem cai, a energia livre de Gibbs aumenta, né? A energia disponível para realizar trabalho aumenta. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Além disso, essa reação absorve energia solar, então aumenta a quantidade de energia no sistema, aumenta a entalpia dos produtos, né? Aumenta o calor disponível ali nos produtos. Se eu aumento a entalpia, eu aumento também a variação da energia livre de Gibbs, porque a entalpia e a energia livre de Gibbs, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, uma entalpia maior e uma entropia menor, considerando-se as proporcionalidades da equação, irão conferir um valor de energia livre maior do que zero. Portanto, a fotossíntese trata-se de uma reação endergônica, não espontânea, com valor aí positivo de 686 quilocalorias por mol, que era o que nós esperávamos. Se é uma reação anabólica de síntese de uma macromolécula mais complexa, rica em energia potencial, a gente espera sim que ele vá ter aí um ΔG maior do que zero, certo? Então, se a gente colocar isso num gráfico, a energia livre de Gibbs versus o tempo, nós veremos que nesse caso os reagentes têm uma energia livre menor e os produtos da reação da fotossíntese têm uma energia livre maior. Então a gente pode ver ainda que nessa transição, né, do ΔG dos reagentes para o ΔG dos produtos, a gente observa um pico nesse gráfico de baixo. E esse pico ele equivale à quantidade de energia capaz de ativar essa reação, que é a chamada energia de ativação da reação.
e ela provém justamente da energia solar absorvida. Então, nós temos aqui compostos, né, mais simples, os reagentes, que vão dar origem aí a compostos mais complexos, os produtos mais complexos, que contêm uma quantidade de energia maior, graças à absorção da luz solar. Então, compostos simples deram origem a um composto mais complexo, rico em energia potencial, graças à absorção da luz solar. E esse composto rico em energia potencial é fruto aí de uma síntese de um processo anabólico. Só que para que essa reação, esse processo aconteça, a gente tem que suplantar uma determinada barreira energética. Então, a energia da luz solar, ela vai tanto ficar absorvida, né, na molécula, gerando essa molécula com elevado potencial energético, como ela também vai ajudar a suplantar essa barreira da energia de ativação, favorecendo com que a reação fotossintética de fato aconteça. Então, a gente precisa que a energia solar seja absorvida tanto para gerar a molécula rica em energia, como para suplantar essa barreira da energia de ativação. E quando a gente quando a gente observa o processo inverso, né, o processo anabólico, catabólico, que vai ser de degradação para liberação de energia. Então, a gente tem como exemplo a respiração celular. Então, o que é que vai ser a respiração celular? Vai ser a quebra dessa molécula de glicose através da oxidação pelo oxigênio, gerando 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Esse processo de degradação, esse catabolismo, vai aí liberar energia na forma de ATP. Então, vamos correlacionar lá com aquelas informações que a gente viu na formulazinha da energia livre de Gibbs. Se é um processo catabólico, um processo de degradação, nós esperamos que ele tenha o ΔG menor do que zero, ou seja, que ele seja negativo. Porque quando a gente tem o ΔG menor que zero, isso remete a uma reação exergônica, uma reação que libera energia. E a gente já viu aí que a degradação da glicose vai liberar energia na forma de ATP. Então, vamos associar isso com a fórmula que nós vimos. Então, a gente tem que 7 moléculas, uma de glicose mais 6 de oxigênio, dão origem aí a 12 moléculas, 6 de CO2 e 6 de água. Se eu tenho um aumento da quantidade de moléculas, consequentemente, eu tenho um aumento da desordem, um aumento da entropia. Relembrando, voltando lá, né? Se eu tenho um aumento da entropia, eu vou ter uma redução da energia livre de Gibbs, certo? Da mesma forma, na respiração celular vai ser liberada energia na forma de ATP, portanto, vai diminuir a quantidade de energia no sistema, ou seja, diminui a entalpia dos produtos, né? Diminui a quantidade de calor dos produtos, porque eu liberei essa energia. Se eu diminuo a entalpia, eu também diminuo a energia livre de Gibbs, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, uma entalpia menor e uma entropia maior, considerando-se as proporcionalidades, lembrando que a entalpia é representada pelo H, né? E a entropia é representada pelo S. Considerando essas proporcionalidades, a gente vai ter um valor de energia livre menor do que zero, negativo. Portanto, a respiração celular vai se tratar de uma reação exergônica espontânea, que vai liberar aí menos 686 quilocalorias por mol de glicose degradado. Então, o que é que a gente consegue remeter aí? Se a gente colocar num gráfico também,
a energia livre de Gibbs do processo de respiração versus o tempo, a gente vê que nesse caso os reagentes têm uma energia livre maior e os produtos da reação da respiração celular têm uma energia livre menor. A gente pode ver ainda que nessa transição do ΔG dos reagentes para o ΔG dos produtos, nós temos um pico também, que vai equivaler à energia de ativação da mesma forma. E ela vai provir da energia liberada que estava contida na molécula de glicose através da quebra da mesma. Então, da mesma forma que o processo de anabolismo tem uma barreira energética, que é o que a gente chama de energia de ativação, que precisa ser suplantada para que esse processo anabólico ocorra, o processo catabólico também tem uma barreira energética, uma energia de ativação que precisa ser suplantada para que aconteça. O que vai diferir é o quê? No processo de anabolismo, que é o processo de síntese de uma molécula mais complexa, rica em potencial energético, essa energia ela vem de fora dos reagentes, certo? Ela é uma energia extra que vem de fora. Vai vir da luz solar, vai vir do ATP, certo? Enquanto aqui, no caso da quebra da glicose, essa energia para a suplantação da barreira da energia de ativação vai vir do próprio reagente, da própria molécula que vai ser degradada. Essa degradação dessa molécula vai gerar energia suficiente para suplantar a barreira da energia de ativação e também liberar energia no ambiente, certo? Que pode ser utilizada para a realização de trabalho. Então a gente observa aí no gráfico. Oi. Esse processo de catabolismo e anabolismo sempre será um ciclo constante, onde o catabolismo ele quebra as moléculas mais complexas, moléculas simples, gerando energia, automaticamente já dando início ao anabolismo. Né? Exatamente. Vai pegar essa energia e vai transformar essas moléculas simples em complexas. Exatamente. É um processo que ocorre constantemente. Não vai haver uma interrupção dele. Não, de jeito nenhum. Ao mesmo tempo em que nós temos processos catabólicos sendo realizados no nosso organismo, nós também temos processos anabólicos. Por exemplo, a célula ela não pode parar de respirar nunca. Então a célula sempre vai estar degradando açúcares, né, carboidratos para obter energia. Ela sempre vai estar fazendo isso. Só que além de realizar o processo de respiração celular, ela também pode estar precisando de uma determinada proteína que vai ajudar ali na proteção da membrana, que tem que ser expressa na membrana, e aí ela começa a sintetizar proteínas complexas, que é o processo anabólico. Então, dentro da célula está acontecendo ao mesmo tempo o processo de catabolismo para a geração de energia, enquanto também está acontecendo o processo de anabolismo, dependendo de qual situação essa célula está imersa, entendeu? Então, continuando. Então, nesse processo de catabolismo, a gente observa nesse gráfico aí que os reagentes, eles têm uma quantidade de energia muito elevada, né? Ou seja, eles têm uma quantidade de energia dentro deles muito grande que pode ser utilizada para o trabalho. E aí, no momento em que ele passa pelo processo catabólico de degradação, após a suplantação da energia de ativação, ele gera produtos com uma quantidade de energia bem menor, libera energia que pode ser utilizada para trabalho dentro da célula e parte dessa energia vai ser utilizada para o trabalho e parte dela já foi utilizada na suplantação da barreira da energia de ativação dessa reação, ok?
Então, a composição de um sistema reagente, né, a mistura de reagentes e produtos químicos, uma vez que a gente está se referindo à bioenergética no sentido das reações químicas, ela tende a variar até atingir o equilíbrio. Nas concentrações de equilíbrio de reagentes e produtos, as velocidades das reações direta e inversa são as mesmas, e essas concentrações vão definir a constante de equilíbrio. Então, como a gente acabou de mencionar aí, né? Dentro da célula existem reações que, dependendo da situação, podem estar em equilíbrio. O que significa uma reação em equilíbrio? A velocidade de conversão dos reagentes em produto é a mesma velocidade da conversão do produto em reagente. Então, a síntese, vamos colocar aí, se a gente colocasse a reação da respiração celular, a mesma velocidade de degradação da glicose vai ser a mesma velocidade da síntese da glicose, certo? A reação inversa. Isso acontece quando a reação está em equilíbrio, ok? Quando não está em equilíbrio, vai tender para a formação do produto ou vai tender para a formação do reagente, depende em qual período metabólico essa célula está inserida, mas isso está acontecendo concomitantemente de forma coordenada. Então, numa reação, vamos supor, de 2 mols de A, o Azinho, né, o A minúsculo, ele representa a quantidade de mols, certo? Então, de AB, de BB, de CC, de DD, em que o A maiúsculo, o B maiúsculo, o C maiúsculo e o D maiúsculo representam aí as substâncias químicas, né? E os minúsculos representam a sua quantidade de mols. A gente vai ter aí que a constante de equilíbrio de uma reação que está no equilíbrio vai ser igual os produtos elevado à sua quantidade de mols, sendo aí multiplicados, sobre os reagentes elevados à sua quantidade de mols, sendo multiplicados também, né? Então, concentração de A, de B, de C e D são as concentrações no equilíbrio. Se a gente tivesse uma questão dessa, o que não vai ter, porque bioenergética não vai cair na nossa prova, certo? Mas se nós tivéssemos uma concentração dessa, a gente teria na questão dizendo no equilíbrio as concentrações, aí bota lá a reação química, as concentrações da glicose e do oxigênio são tais e a concentração do CO2 e da água são tais. Então a questão normalmente dá a concentração que está ali da reação no equilíbrio, certo? Então, para a gente saber qual é a constante de equilíbrio daquela reação específica, é só fazer essa razão aí. Então, em condições padrão, né, de 1 atm, 25 graus Celsius, concentração de 1 molar, tanto dos reagentes como dos produtos, a variação de energia livre, que é o ΔG0, física e química, é o que move o sistema em direção ao equilíbrio. Isso é o que é a realidade, certo? A variação da energia livre padrão é o que acontece na realidade. Eu quero que vocês não confundam. Energia livre de Gibbs é representado pelo ΔG, G apenas, que é aquela energia que pode ser convertida em trabalho diretamente. A energia livre padrão, que é representada pelo G0, né, G com essa bolinha, ele vai ajudar nas condições físicas e químicas do ambiente, ou seja, nas condições reais, a levar a reação ao equilíbrio. Como a maioria das reações ocorre a um pH 7, né? Então, na bioquímica, o estado padrão ele foi estabelecido com uma concentração de H+ em 10 a menos 7, que é o pH 7, né? E a variação de energia livre padrão bioquímica já vai ser representada por ΔG'0. Então, nós temos 3 ΔGs, né? O da energia livre, que vai aí ser convertido em trabalho. Temos o padrão, que é o real, mas que ninguém trabalha com ele, porque nós não temos como saber
o que é o real de fato a esse nível micromolecular, né? Ao nível molecular, nós não temos como saber. E o padrão bioquímico é o que nós utilizamos para o estudo. Por quê? Porque ele a gente consegue deduzir as condições padrão, que é o que? As condições do organismo. O organismo normalmente está, as reações que estão acontecendo no organismo está normalmente em pH 7 a 25 graus, a concentração de 1 molar, certo? Então, quando a gente trabalha em termos de cálculo, né, de trabalhar de fato ali a parte química, a gente vai utilizar o ΔG linha zero, que é a energia livre padrão bioquímica, que estabelece esses padrões bioquímicos. A energia livre padrão, que é o G0, né, ele não vai ser utilizado porque ele é o real e é muito difícil que a gente consiga, de fato, analisar o que é o real. E o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, disponível para o trabalho, a gente também consegue estudar a partir do estudo da energia livre padrão bioquímica, que a gente já vai ver a associação que existe, certo? Quando a gente vai fazer o cálculo da energia livre padrão bioquímica, que é a base para se descobrir a energia livre de Gibbs, né, que é só o G, a gente tem alguns padrões estabelecidos. O pH ele é 7, as concentrações de H+, de água e de magnésio 2+, se estiverem nas reações que a gente está analisando, elas não são colocadas no cálculo da constante de equilíbrio. Vocês acabaram de ver que uma reação que está em equilíbrio, a constante de equilíbrio dela é calculada, né, pelas concentrações dos produtos elevado ao número de mols sobre a concentração dos reagentes elevado ao número de mols. E se um desses produtos ou um desses reagentes for H+, água ou magnésio 2+, eles não vão ser colocados nesse cálculo da constante de equilíbrio, certo? Então, assim, a gente tem que, para as condições padrões bioquímicas, nós temos o pH 7, a concentração dos produtos e reagentes de 1 molar, 1 atm, 25 graus Celsius, certo? Com o mesmo cálculo aí da constante de equilíbrio, só que essa constante de equilíbrio em condições padrões bioquímicas, ela vai ter aí a apóstrofizinha da mesma forma em que o ΔG livre padrão bioquímico, ele tem o apóstrofo e o zerozinho, que é das condições bioquímicas. E aí a gente tem como calcular todos esses fatores através da fórmula ΔG'0, lembrando que o ΔG'0 é o padrão bioquímico, ou seja, são reações que são realizadas em pH 7, a concentração de 1 molar, 1 atm a 25 graus Celsius. Ele vai ser igual a menos R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta em Kelvin, logaritmo neperiano da constante de equilíbrio linha, né? Ou seja, a constante de equilíbrio nos padrões bioquímicos, que vai mostrar que a variação da energia livre padrão bioquímica é uma fórmula alternativa para expressar a constante de equilíbrio. Então, quando a gente faz esse cálculo, né? Se a gente encontrar o valor da constante de equilíbrio padrão bioquímica, né, que é a Keck-linha, igual a 1, significa que a variação de energia livre padrão bioquímica vai ser igual a 0, a reação está em equilíbrio. Se essa constante de equilíbrio ela for maior do que 1, significa que esse ΔG'0, né, o padrão bioquímica, tem um valor negativo pelas proporcionalidades da fórmula. Se ele tem um valor negativo, significa que a reação é exergônica e tende a formar os produtos, ou seja, o equilíbrio está deslocado para a formação dos produtos. Já se essa constante de equilíbrio, né, do padrão bioquímico for menor do que 1, esse ΔG do padrão bioquímico vai ter um valor positivo, significa que essa reação é endergônica e está tendendo
a formação dos reagentes. Entendam que nesse processo isso pode estar variando. Uma determinada reação química em determinado momento pode estar em equilíbrio e a gente tem aí a constante de equilíbrio igual a 1 e o ΔG igual a 0. E em determinado momento essa reação pode estar tendendo à formação dos produtos, em que a constante de equilíbrio é maior do que 1 e o ΔG está negativo. E em outro momento essa célula pode estar com essa reação tendendo à formação dos reagentes com a constante de equilíbrio menor do que 1, o ΔG positivo. Quando a gente observa aí as proporcionalidades da fórmula, certo? Deixa eu só ver que horas são. Vixe, Maria. Pronto, gente. Faltam 1, 2, 3... Faltam alguns. A gente continua na próxima aula, certo? Pra gente não estender a ler. Eu sei que agora não tem transporte. A gente podia ir até umas 9h15, mas eu acho melhor a gente dar uma pausa nesse ponto aqui da constante de equilíbrio, que aí na próxima aula a gente começa a correlação da constante de equilíbrio padrão bioquímica com a constante de equilíbrio real de fato. E também a correlação da energia livre de Gibbs com a energia livre padrão bioquímico. Ok? Então, vocês entenderam que a gente só se encontra agora no dia... Me perdi aqui. Mas deixa eu olhar. Deixa eu dar...